Olá, bom dia! Hoje, 13 de junho de 2019, está no ar mais um programa A Notícia de Frente. Aqui ao meu lado, o professor Haroldo Arruda Júnior. Tudo bem, professor? Tudo ótimo, Nayara, Antero, telespectadores e telespectadoras aqui do programa A Notícia de Frente. Demorei um pouquinho para vir aqui, né? Pois é, a gente já estava com saudade. É o retorno nesse programa, é o primeiro programa depois do período que fiquei afastado. Certo, que bom tê-lo aqui então. Obrigado a você pelo convite. Antero, bom dia. Bom dia ao querido professor Haroldo, bom dia ao telespectador e telespectadora. Certo. Olha só, e eu quero começar falando de eleição 2020 e destacando essa notícia aqui, abre aspas, estou me remoendo para ser candidato novamente, fecha aspas. Você sabe de quem que é essa fala? De Emanuel Pinheiro. Né? Bem provável que seja. Isso mesmo, de Emanuel Pinheiro, prefeito Emanuel Pinheiro, apesar de jurar que ainda não decidiu se tentará a reeleição em 2020, disse que está se remoendo para ser candidato à reeleição à Prefeitura de Cuiabá. Na semana passada, o chefe do Executivo participou de uma reunião do seu partido que deu pontapé inicial às articulações para o pleito do ano que vem. O Emanuel, ele é um bom político, ele não saiu das ruas. Em nenhum momento ele saiu dos bairros, ele saiu das ruas, ele vive constantemente nos bairros, tem algumas realizações importantes em Cuiabá, e se fizesse funcionar o que ele desenhou, a administração dele estaria bem melhor. Sim. Por exemplo, ele já fez o lançamento agora da licitação do transporte coletivo. Se essa licitação for bem sucedida, se empresas novas entrarem em Cuiabá, se ônibus novos começarem a circular, se o transporte coletivo melhorar, é evidente que é um ganho, né? Um ganho extraordinário para a cidade. Segundo, ele tem um bom programa desse Minha Rua Asfaltada, que ele atende muitos bairros. Tem uma boa equipe na Secretaria de Obras e na Secretaria lá de Serviços Públicos, do Estopa. Né? São duas secretarias que funcionam bem no governo. A área rural está sendo bem tratada. E tem um calcanhar de Aquiles grave, que é a questão da saúde. Sim. A saúde não funciona bem. Ele não funcionou a saúde. Bom, primeiro que o Roark foi preso. Segundo que o subsecretário da saúde dele foi preso. Terceiro, que ele colocou agora lá, cidadão que pode ser bem intencionado, é meu amigo pessoal. Mas não deu certo na saúde. Não deu certo. A grande obra do Luiz Antônio Poços de Carvalho foi fazer um memorando interno para dar um prêmio para ele mesmo, né, aumentando o salário dele mesmo. Falta remédio no pronto-socorro, falta remédio nos postos de saúde, quer dizer, a saúde não funciona. Se tivesse condições de dar um choque de gestão para a saúde funcionar, é evidente que isso aumentaria as chances do prefeito. Por outro lado, politicamente, quem é que está se dispondo a enfrentar Emanuel? Até agora, ninguém. O DEM está perdido entre os seus prováveis candidatos. Porque, assim, um grande nome do DEM, na minha opinião, o melhor nome do DEM, seria do secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo. O Gilberto Figueiredo, apesar de termos boas notícias na área de saúde, eu fiz uma entrevista com o Dr. João, lá de Tangará da Serra, ontem, na Rádio Capital FM, e ele me disse coisas assim maravilhosas sobre o Hospital de Rondonópolis, que melhorou muito, fruto já da gestão de Gilberto Figueiredo, e o Hospital de Sinop, que melhorou muito, fruto da gestão de Gilberto Figueiredo. Mas tem coisas ainda muito profundas a serem consertadas. Então não sei se dá tempo do Gilberto consertar a saúde e poder ser candidato. Ele vai sinalizar que vai ser um bom secretário de saúde. Aliás, eu não tenho dúvida que ele vai ser um dos grandes secretários, se não o melhor secretário do Mauro Mendes. Acho que ele vai disputar lá com o Marcelo de Oliveira, com o Galo, que são grandes nomes aí do secretariado do Mauro Mendes. Então você tem o Gilberto, que poderia ser um grande candidato. Você tem o Rogério Galo,
que, entretanto, não acredito que deixe a Procuradoria para ser candidato. Também acho que Porque ele tem que renunciar ao concurso público de Procurador do Estado. Gisela Simona. Gisela Simona não é do DEM. Não é do DEM, mas certamente é candidata. Está no governo. Mas que o PROS já disse, alguns integrantes ali do PROS, que estão tendo dificuldade de que Gisela aceite disputar a Prefeitura de Cuiabá. Então está havendo uma conversa, ela se mostra resistente a esta disputa. Pois é, então assim não tem qual que é o candidato materializado contra porque ela é um ótimo nome. E espaço vazio não existe na política, né? Espaço vazio é espaço ocupado. Mas e quem está ocupando esse espaço, estou remoendo de dor, estou sendo pressionado, estou não sei o quê, o partido me chama toda hora, 10 partidos apoiam Manuel Pinheiro. Manuel. Mas assim, Antero, apesar de toda essa leitura que você fez, que eu concordo em gênero, número, grau, né, eu acho que é bem isso mesmo, né? Sim, mas a candidatura dele tem problemas, eu mostrei alguns Tem problemas. Eu, particularmente, já disse algumas vezes aqui no programa, eu acho que o trabalho de gestão dele, do Manuel Pinheiro, no geral, vai bem. Você apontou alguns pontos positivos aí, né? A saúde nunca foi bem com gestão de ninguém. Ela foi um pouco melhor na gestão de alguém que passou para trás lá e acabou melhorando pouca coisa, mas sempre teve problema. Agora, eu particularmente acho que o Emanuel, quem tem razão entre Emanuel e Márcia Pinheiro é Márcia Pinheiro. Emanuel Pinheiro precisa ouvir mais Márcia Pinheiro. A Márcia não quer que ele saia candidato, né? E eu particularmente acho que ela tem razão. Tudo em seu tempo. Tudo tem o seu tempo nessa vida. É um desgaste desnecessário. Não dá para ele sair candidato com aquele problema da justiça, do vídeo. Ele precisa ter explicação isso, senão ele vai ser bombardeado nisso, né, durante a campanha toda. Vai ficar insuportável o negócio. Por mais que ele tenha uma gestão maravilhosa, muito bem estruturada, né, mas será simplesmente bombardeado durante a eleição. Então, eu não vejo, entendeu? Como pessoa, né, e como pai de família, ele como é pai de família, que seja, né, uma situação favorável para ser candidato e estar na política. A política tem que ser uma passagem, você passa, contribui, né, e dá sua contribuição e pronto, acabou. Então, eu acho que se ele ouvir a Márcia Pinheiro pensando nele, né, como pai, como prefeito, como deputado que já foi, enfim, né, pensando nele e na família dele, eu acho que está de bom tamanho. Aliás, ele deixou de fazer a grande realização da obra dele ao não ouvir a Dona Márcia, né? Dona Márcia sugeriu para ele a grande obra da cidade, que foi o Bosque da Vida. Bosque da Vida. A ideia da Dona Márcia de fazer um Bosque da Vida, comprar uma área, ou ter uma área da prefeitura, onde colocar um Bosque da Vida, para cada criança que ia nascer, eles iam dar um enxovalzinho para a criança. Ia dar uma árvore para plantar, colocava o nome da criança, para os pais e as mães, os avós cuidarem da árvore. Olha que coisa. É uma ideia espetacular. O Emanuel chegou a anunciar essa ideia da Dona Márcia, e ele não deu concretude a essa ideia. Essa ideia é genial, é espetacular. Diga-se passagem. Foi perguntado, isso que o Antero falou, só para a gente lembrar, Emanuel, foi perguntado no Jornal do Meio-Dia se ele queria ser o prefeito de quê? Ele queria ser lembrado por qual grande obra, por qual grande feito. E ele disse, eu quero ser o prefeito da saúde. E é justamente essa saúde que ainda está uma bagunça aqui no município. O senhor falou, tudo bem, várias gestões enfrentaram aí problemas na saúde, só que precisava de um pulso muito mais firme diante dos escândalos que a saúde municipal passou, isso eu me refiro à Operação Sangria, né? E agora com o atual secretário que já mostrou que para essa pasta não vem dando certo, não está dando conta. Então precisava de um pulso firme, que eu me refiro na troca porque ele vai inaugurar o novo pronto-socorro. Isso. Esse novo pronto-socorro, que ele já cometeu o erro de inaugurar 30 vezes e não funciona, né? Qual que é o impacto do novo pronto-socorro de Cuiabá? Do novo Hospital Municipal de Cuiabá? Ainda não está funcionando o pronto-socorro. Foram 3 inaugurações e não funciona. Nenhuma UTI está funcionando lá ainda. Não é isso. É o pronto-socorro. Lá não é a casa da urgência e da emergência. A casa da urgência e da emergência continua sendo ali, onde é o velho pronto-socorro. Ou seja, não tinha que ter tido desgaste de fazer 3 inaugurações para não funcionar. Tinha que esperar um pouquinho mais, ter menos ansiedade, fazer uma inauguração só e começar a funcionar tudo. Para as pessoas se habituarem ao impacto que seria o novo Hospital Municipal de Cuiabá. Então, não tem.
E para organizar a saúde, sinceramente, com essa turma, ele não organiza a saúde. Mas eu acho que se ele organizar a saúde, ele é competitivo. Ah, sem dúvida. Mas concordo com você. A questão do vídeo traz desgaste, até porque ele nunca deu explicação sobre o vídeo. E na campanha eleitoral não tem como, ele vai ter que dar explicação sobre o vídeo, mas cá para nós. Vai ter como fugir, tem um detalhe, né? Mas cá para nós, se ele não for candidato, quem que vai defender o governo dele? E tem um outro Ninguém. detalhe. Se ele não for candidato, ele vai ter candidato. O vídeo será exposto da mesma forma, porque o candidato que tiver apoio dele vai ter que responder pelo vídeo. Vai ter que responder pelo Isso vídeo. você já estende para o E não vai Emanuelzinho também em Várzea Grande, que é um nome cotado para Várzea Grande. Não acho que Se Emanuelzinho. for mesmo candidato, Emanuelzinho vai Eu acho que passar por esse desgaste. Eu acho que a Emanuelzinho é mais defensável. É mais defensável até pelo ponto Claro. de vista assim, do humanismo. Eu não tem como. Eu não quero Está sendo que bom meu parlamentar, está bem. Não. Eu não quero que Sim. meu filho seja responsabilizado por algum erro meu, pelo amor de Deus, culpem só Agora, a mim. Quer dizer, se eu tiver algum erro, tem que culpar a mim. O que eu tenho que analisar, Emanuelzinho, e eu tenho analisado, são os pronunciamentos que ele tem feito, que são bons. Aliás, para mim, surpreendentemente bons. Muito bons. Né? Ele é um Surpreendentemente parlamentar bons. muito bom. Ele vem desenvolvendo um bom Tem trabalho. votado na Câmara bem, Federal. votou lá a favor de Sim, Sérgio Moro, vamos ressaltar isso. tem abraçado Mas teses importantes. Eu acho que a cruz do Emanuelzinho, ele que tem que carregar. E ele não tem nenhuma cruz pesada. E a cruz do Emanuel... Mas eu queria fazer, Emanuel que tem que carregar. um questionamento, Nayara, aproveitando a possibilidade do Antero. Antero, queria ver uma resposta sua como jornalista e como alguém que atuou no marketing político durante muitos anos. Né? Você acha que o sujeito que está lá no bairro, né, que sempre precisou, por exemplo, de uma creche ou de um asfalto lá na comunidade dele, né, e durante a gestão Emanuel Pinheiro, esse asfalto aconteceu. Essa creche aconteceu lá naquela comunidade, tá? Você acha que o vídeo vai interferir na decisão de voto dele em função daquilo que ele recebeu? Um pouco, né? Um pouco, né? Você entendeu a minha pergunta? Quer dizer, Nem entendi. vai fazer diferença? Eu quero, assim, quem que foi mais denunciado na mídia brasileira? Emanuel Pinheiro ou Paulo Maluf? Paulo Maluf. Paulo Maluf, muito mais. Né? E Paulo Maluf ganhou ou não ganhou várias eleições em Muitas. São Paulo sob aquele crivo cheio de denúncias? Era corrupção para lá, Rouba mais corrupção para fácil. cá, e ele ganhou a eleição. E ele ganhou a eleição. Então, eleição é igual a apuração. Você só sabe Depois que apura, né? O resultado de eleição é igual mineração. Mineração. Você só sabe depois que tem a apuração. Você apurou, aí você sabe se deu ouro ou se deu pichibeque. Mas, assim, todos os sinais que o prefeito tem dado é que ele é candidato, gente. É que ele é candidato. O que eu estou dizendo é o seguinte, teoricamente, o DEM do Mauro Mendes seria um adversário do prefeito. Mas, teoricamente, o DEM do Jaime Campos não é adversário do prefeito. Até o DEM, que é o principal núcleo de resistência ao prefeito, um dos grandes líderes do DEM teve o apoio do Emanuelzinho para federal. O Emanuelzinho teve apoio em Várzea Grande, Sim. teve 11 mil votos para Várzea Grande, e Emanuelzinho e Emanuel Pinheiro comunicaram ao Hélito Fagundes de que eles iam apoiar Jaime Campos para senador da República. Então, assim, Emanuel não é uma pessoa mal vista por 100% do DEM. O Fábio não aceita e eu quero acreditar que o Mauro Mendes também não o tem como candidato. Certo. Né? Mas isso não significa dizer Que todo o DEM, né? que todo o DEM está envolvido. E assim, o DEM lançará um candidato contra Emanuel? Eu estive aqui conversando com o deputado Botelho. O deputado Botelho defende veementemente que o Roberto França se filie ao DEM para ser candidato. Eu já ouvi essa conversa. Porque, na opinião do Botelho, o DEM não tem candidato. Que o DEM vai ficar aqui entre o Fabinho, que não é candidato, se exilou lá em Rondonópolis, e o Gilberto, que também pode não ser candidato. E aí, chegar na hora H, não tem candidato nenhum. O Botelho já disse que ele não será candidato.
falou isso com Ele firmeza. não quer viu? ser candidato, ele falou com firmeza aqui, como entrevistado na última segunda-feira. Então, eu sinceramente acho que essa coisa aí, está todo mundo correndo a raia. Parece que está todo mundo... É verdade. O Lúdio fala que não é candidato. E ele é disparado o maior nome do PT. O procurador já disse que... Dessa vez ele não vem. Que dessa Chega, vez né? ele não vem. Aliás, que não será mais Que candidato. não será isso. Não é nem nessa nem outra. Já disputou o que tinha que disputar. O procurador Mauro. E os vereadores de oposição? Aí o Abilinho tem... Abilinho, Velaton, tem um pessoal aí que está articulando aí. O Abilinho tem ensaiado, o Velaton tem também tem ensaiado. ensaiado. Diego Guimarães. Diego Guimarães. Eles têm um acordo lá entre eles que os 5 apoiam um dos 5. Mas, cá para nós, né, Haroldo? Eles precisavam construir um discurso de prefeito, né? Como discurso de vereadores de oposição, eles tinham um bom discurso. O prefeito é bem Como diferente. discurso de prefeito, eles precisam construir Exatamente. um bom discurso de executivo. Coisa que eles não fizeram até agora no E mandato. até certo ponto, Antero, equilibrar um pouco, né, o posicionamento de oposição. Você não precisa ser oposição o tempo todo, né? Você não pode ser do contra o tempo todo. Você pode até fazer oposição, mas, por exemplo, quando o executivo acerta, no caso, por exemplo, dessa licitação dos ônibus, que eu acho que foi altamente assertiva por parte do prefeito Emanuel Pinheiro, 17 anos depois, ninguém falou nada. A oposição, nenhum deles falou nada, não falou nem se foi a favor nem contra. Já começou a espizinhar, achar algum defeito no processo. Tá entendendo? Mas aí eles têm que fiscalizar a licitação. Sim, tem que fiscalizar, mas você também não pode... não reconhecer que foi um ato importante. Isso, no mínimo isso. Não pode. Né? Como eles fizeram errado agora, na minha opinião, pelo menos, eles acertaram quando eles votaram a favor do empréstimo de 50 milhões para fazer esses 2 viadutos. Aí a oposição votou a favor. Perfeito. Corretíssimo. Corretíssimo. E erraram agora quando votou contra 120 milhões para fazer uma rodovia do contorno norte, para ligar lá do Cochipó até o novo hospital municipal de Cuiabá. Aí erraram, porque eu fui vereador de oposição aqui nessa cidade, eu fiz oposição a Nildo Lima Barros, nunca votei contra Cuiabá. Eu fazia oposição ao prefeito, não fazia oposição à cidade de Cuiabá. Então, coisas que eram importantes para Cuiabá, a gente apoiava. Perfeito. Olha, e eu quero saber os destaques agora de vocês. Vamos começar com você, Antero. Qual que é o seu destaque? Olha, meu hoje? destaque é o seguinte, eu estou aqui de queixo caído, estou surpreendido, estou assim, surpreso realmente com o Ministério Público Estadual de Mato Grosso. O Ministério Público Estadual resolveu assumir a defesa de Paulo Taques no episódio da Grampolândia. Eles pediram para arquivar o inquérito da Grampolândia sobre o Paulo Taques. O juiz Jorge Tadeu, graças a Deus, não aceitou o arquivo. Mas agora isso volta para o Ministério Público, porque assim, quem tem no direito brasileiro a titularidade de propor a ação penal, a exclusividade da denúncia é do órgão acusador. O órgão acusador é o Ministério Público. E o Ministério Público Estadual está requerendo o arquivamento do caso Paulo Taques. Quando provas assim pululam. São provas vivas. Quer dizer, agora a bomba vai para o colo do Procurador-Geral de Justiça. É uma indignidade com a sociedade desconsiderar tudo aquilo que a sociedade já tem conhecimento. A sociedade tem ou não conhecimento do depoimento de Mauro Zac? Vai falar que o depoimento de Mauro Zac é um depoimento simples qualquer? Não. Aliás, é um membro do Ministério Público que estava como secretário de Segurança quando depôs informando tudo isso. A sociedade tem ou não conhecimento do depoimento do ex-subsecretário do Pedro Taques, do Fábio Galindo? Tem. Existe ou não existem provas sobre esses depoimentos, sobre essas relações? Existem. Existe ou não existe a fraude
lá no protocolo do Palácio para tentar apagar as impressões digitais e não conseguir apurar a questão da Grampolândia. Existe. Aí vem o Ministério Público e propõe o arquivamento da denúncia contra o Paulo Táxi. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. De que lado que o Ministério Público está? Ele é o que agora? É linha auxiliar de defesa de Paulo Táxi? Está do lado de dentro, Antero. Esse é o lado que ele está, do lado de dentro. Do lado de dentro. Daquilo que interessa para ele. E sempre foi assim. Quer dizer que interessa para ele não processar o Paulo Táxi? É claro. Simples assim. Você não está observando o comportamento claro do Ministério Público? Mas não pode ser... Não pode ser assim. Simples, né? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Na verdade, isso tem que ser Mas muito assim, questionado pela população. Claro, porque não o pode ser comportamento assim. não condiz com a conduta do órgão. E Claro. se eles... E qual que é a gravidade disso? Isso aí volta para o Procurador-Geral de Justiça. Eu confio muito no Dr. Zé Antônio Borges. Não deixe fazer isso com a instituição do Ministério Público. De jeito nenhum. Mas não cabe. eu estou dizendo aqui que o Procurador José Antônio Borges tem uma responsabilidade muito séria de não permitir que joguem na lama o nome do Ministério Público. Depois de todas O aquelas- Ministério Público não pode pedir esse arquivamento. Não pode, não deve, os indícios são muito fortes. As provas- Ainda que lá na frente ele seja absolvido. Mas não abrir o processo. O Ministério Público não quer que abra o processo. Aí, vamos respeitar, né? Aí quem que nos protege do Ministério Público? É preciso saber quem é que vai proteger a sociedade do Quem Ministério remedia o remédio, né? Daqui a pouco a gente fala então mais sobre isso. E professor, qual que é o seu destaque de hoje? O meu destaque é o que tem sido destaque já na manchete do jornal A Gazeta, né? Em outras reportagens dos sites, com relação ao futuro do VLT. Será que tem futuro? Será que não tem futuro? Qual o discurso de Mauro Mendes antes, durante a campanha e agora com relação ao VLT? E qual o teor desse discurso do Mauro Mendes, né? Me parece que ele já encaminha o discurso dele para uma nova solução, que eu vou dar a minha opinião qual é a solução que, teoricamente, vou, não é profetizar, mas já, de certa forma, antecipar um discurso que eu acho que ele vai tomar no final do ano com relação ao VLT. Certo. Então, daqui a pouco a gente fala sobre o VLT, que é o assunto do professor Haroldo. Vamos falar de saúde agora. Você confere uma entrevista com o deputado Paulo Araújo, do PP, que é o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Ele participou ontem do programa O Jornal do Meio-Dia. Confira. Fizeram uma visita no Sermac, que é um centro de unidade que foi bastante denunciado. Na verdade, hoje é referência a abandono, não é isso, deputado? Sermac e Adalto Botelho. Adalto né? Botelho Nós estivemos também. visitando a unidade hospitalar Adalto Botelho e o Sermac, Centro de Especialidade Médica de Referência do Estado de Mato Grosso. Uma estrutura física muito ruim, né? Nós estivemos lá com todos os deputados da comissão, formação completa, fui eu, deputado Dr. João, que é médico, deputado Lúdio Cabral, que é médico, deputado Dr. Eugênio, médico, deputado Dr. Jimenez, que também é médico e que acompanhou, né? Então, toda a comissão de saúde 100% presente nas visitas, tanto do Adalto Botelho quanto do Sermac. Então, o Sermac, ele apresenta estrutura física muito ruim, né? Assim, um clima totalmente desumanizado, e a Comissão de Saúde fez vários apontamentos. Inclusive, nós tivemos algumas conversas com o próprio secretário estadual de saúde, a equipe do secretário acompanhou a visita, o secretário reconhece A estrutura abandonada. A estrutura física muito ruim. Não é só a estrutura física, né? E nós temos dificuldade com relação à questão dos profissionais também, lá tem um déficit de profissionais. Eu falo de todo o complexo do Sermac, com algumas exceções. O laboratório tem uma estrutura relativamente boa, um hemocentro, e o secretário apontou como resolução para aquele problema algo que está sendo construído, né, que possivelmente o governo deve estar anunciando nesses próximos dias. Como é que ele vai tratar de forma macro essas unidades especializadas que prestam serviços e que estão sob gestão estadual. Então, só para resumir, de forma bem objetiva, o Sermac ele precisa de melhorias urgentes, né? Nós não podemos trabalhar com um projeto de longo prazo na questão do Sermac. Então, são situações que precisam ter uma intervenção direta. Nós temos os banheiros que apresentam dificuldades, né? Tem infiltração,
nas paredes, tem uma série de dificuldades, falta de alguns equipamentos. É importante frisar que essa situação do Sermac não é uma situação recente não, tá? É uma situação que vem de alguns anos, né? Essa situação de falta de manutenção preventiva, tanto da estrutura física quanto dos equipamentos. Tem alguma vistoria, alguma visita programada da comissão no pronto-socorro? Isso eu me refiro devido às graves denúncias do Sindicato dos Médicos de falta de insumos básicos e até mesmo de higiene, como sabão, luvas e gel e álcool 70%. A própria agenda da Comissão de Saúde, ela prevê visita em Colíder, próximas visitas. Colíder, Alta Floresta e Sorriso. Dia 1º de julho nós temos Sorriso. Por que é que nós estamos intercalando entre as unidades hospitalares do interior e as unidades da capital? É para que os deputados possam ter conhecimento, principalmente loco, porque do indicador de ter aqui em Cuiabá, de cada 10 pacientes, 7 pacientes serem do interior do estado de Mato Grosso. O que é que estava acontecendo na rede hospitalar do interior do estado de Mato Grosso para que Cuiabá tivesse esses indicadores ruins? Porque ninguém quer vir para Cuiabá. Pronto-socorro de Cuiabá, e eu convido qualquer um a checar esse indicador, de cada 10 pacientes, né, que está lá no pronto-socorro de Cuiabá, de 6 a 7 pacientes são pacientes do interior do estado de Mato Grosso. Com o processo de intervenção na Santa Casa, onde o hospital será gerido de forma direta pela Secretaria Estadual de Saúde, ampliando essa alta complexidade, principalmente na questão da pediatria, da nefrologia e oncologia, com certeza diminui a tensão sobre a rede pública que é gerenciada pela Secretaria Municipal de Cuiabá. Mas nós vamos programar visita nos 2 maiores pronto-socorros de Cuiabá, que é o pronto-socorro de Mato Grosso, que é o pronto-socorro de Cuiabá, que é administrado pelo município de Cuiabá, e pelo pronto-socorro de Várzea Grande. Agora, só lembrando, a atitude tomada no sentido de finalizar o grande hospital municipal de Cuiabá, com certeza vai resolver o problema estrutural e o problema da falta de humanização na unidade hospitalar antiga. Então, com certeza, esse problema, que é um problema que se arrasta há muitos anos, com a inauguração definitiva, né, com a entrega definitiva das 3 etapas, vai sanar o problema estrutural que nós temos hoje no pronto-socorro antigo, né, o velho pronto-socorro de Cuiabá. E o deputado falou também dessa questão, a gente não entrou muito no assunto da política, porque o tempo foi curto, mas ele falou aí no final de que com a inauguração total do Hospital Municipal de Cuiabá deve sanar os problemas do pronto-socorro, mas é bom a gente falar que não é essa mesma análise que o Sindicato dos Médicos tem, porque o sindicato chega numa conclusão e fala o seguinte: olha, você não está dando conta de gerir o atual pronto-socorro, como vai dar conta de gerir os dois, né? O antigo, que vai continuar funcionando, e o novo pronto-socorro. Nada que um bom novo secretário de saúde não resolva. Pois né? Precisa só ter coragem de tirar o amigo, né? A dificuldade aí de tirar o amigo é porque é amigo e porque é amigo do Carlos Bezerra também. Então tem 2 amizades aí fortes. Uma com o Emanuel é muito amigo. Tanto é que o secretário de Fazenda é irmão do secretário de Saúde. Né? O Beto, que por sinal é um bom secretário de Fazenda, é irmão do secretário de Saúde, que por sinal é um bom procurador, é um bom advogado. Ele, como secretário de Saúde, é um bom advogado. Ele, como secretário de Saúde, é um bom procurador-geral do município de Cuiabá. E não exerce bem a Secretaria Municipal de Saúde. Está sendo chamada a dar explicações lá na Câmara. Não vai saber dar, é pavio curto, vai ter uma audiência ruim na Câmara Municipal, mas tudo bem. Mas eu respeito muito o Paulo Araújo, acho que o Paulo Araújo é um dos deputados que entende de saúde, embora não seja médico. Ele trabalha há muito tempo no setor de saúde. Eu só quero completar essas informações para registrar o extraordinário trabalho que vem fazendo o Gilberto Figueiredo, que vai melhorar a saúde como um todo. Quer dizer, o Gilberto Figueiredo já fez 2 intervenções pontuais que a gente sabe. Nas 2 intervenções, está gastando menos, atendendo mais gente e atendendo com mais qualidade. Você fala com você que está falando isso, Antero, não. Quem está falando isso é um fiscal do governo. É o doutor João, médico, aliás, que faz parte da comissão também. Que faz parte da comissão. Aliás, a Assembleia Legislativa, há muito tempo, não tinha uma comissão de saúde tão eficiente como tem essa.
Os membros da Comissão de Saúde são espetaculares. Todos eles. São 5 membros. Aliás, a Assembleia melhorou muito. E eles estão prestando um serviço espetacular. Eles estão preocupados com algumas coisas. Por exemplo, o tratamento de psiquiátricos. Eles ficaram horrorizados com o que vem acontecendo no Hospital Adalto Botelho. Falou que aquilo ali só funciona graças ao extremado amor dos funcionários do Hospital Adalto Botelho. São os funcionários do Hospital Adalto Botelho que, com dinheiro próprio, trazem materiais das suas casas para que os que têm problema de deficiência mental possam ficar lá pintando, desenhando, fazendo atividades, gastando tempo e completando a vida. Né? Hoje, o moderno tratamento psiquiátrico manda que as pessoas sejam tratadas em casa. Mas, a não ser nos surtos, eles têm que ser tratados em hospital psiquiátrico. Não tem nenhum hospital psiquiátrico privado em Mato Grosso. E a estrutura do Hospital Adalto Botelho diz que é de dar dó, me disse o doutor Luiz. Mas disse também que o Hospital de Rondonópolis, que gastava 7 milhões por mês, está gastando 4 e está atendendo muito mais gente com muito mais qualidade. Sim. O que mostra a eficiência do Gilberto. E que o Hospital de Sinop, da mesma forma, está gastando menos e atendendo mais gente. Eles estão fazendo uma vistoria e estão contando não só com a compreensão, porque eles estão auxiliando bastante o Estado. Porque eles estão propondo, não há nenhuma demagogia, eles estão propondo soluções para a saúde. E me disse o doutor João que essas soluções só serão possíveis com mais dinheiro para a saúde. Que com o dinheiro que tem aí para a saúde, não faz. Por exemplo, o secretário Gilberto Figueiredo tem pago em dia o que o Estado tem que repassar para os municípios. Está repassando mensalmente, bonito para os municípios. As obrigações do governo malumente. Mas tem 600 milhões do governo passado que não tem recurso para atualizar. Então a saúde ainda vai passar por sobressaltos no Estado. E você vê que é uma prova cabal na gestão passada, de incompetência de gestão, e agora você tem uma certa competência de gestão, porque dentro da gestão as coisas andam de forma equilibrada, principalmente na área da saúde, por conta do Gilberto Figueiredo, que tem um planejamento, Antero. Ele, quando ele assumiu, ele é craque, ele tem planejamento, ele sabe o que está fazendo, sabe onde ele vai chegar, né? Isso é fato, a gente é perceptível isso. E o doutor João tem um projeto muito bom que está quase, já está em vai começar a funcionar, tá aí, 2 boas notícias. Que o transplante de renal que vai voltar a ser feito em Mato Grosso, isso é magnífico, vai voltar a funcionar na Santa Casa. Olha aí. O Estado contratualizou com a Santa Casa, essa comissão de saúde está liderando isso. Quem está amadrinhando o projeto é a dona Virgínia Mendes. Isso. Porque é um projeto de transplante de rim. Sim. Todos nós sabemos o drama que viveu dona Virgínia. Então, dona Virgínia está empenhada, está exigindo que o Estado dê todo o apoio para esse projeto e, a partir de 30 de junho, nós já vamos voltar a fazer transplante de rins aqui em Cuiabá. Coisa que nós já fizemos no passado. Sim. Nós vamos voltar a fazer, isso é uma conquista, assim, extraordinária. E a outra notícia muito positiva, que eu consegui com ele e também com o Gilberto, é que ontem o Gilberto pagou a Santa Casa. Os 3 milhões, né? Os 3 milhões e 100, parece que vão ser 6 milhões agora até o final do mês. 6 milhões até o final do mês, e depois serão 4 parcelas de 1 milhão. Então, até o final deste mês, os funcionários da Santa Casa recebem 60% dos salários. Eu estou aqui com o cronograma em mãos, vai ser depositado primeiro agora. Já foi depositado hoje. Na conta da na conta da Caixa, isso na conta da Santa Caixa, da Caixa, perdão, e vai ser pago no dia 24, não é isso, Antero, que você disse? Foi depositado na conta da Caixa. Ministério do Trabalho, isso. né? E vai ser depositado para os funcionários no dia 24, e depois as outras parcelas serão depositadas em todo o dia 24 até outubro. Quem vai fazer o repasse vai ser a Justiça do Trabalho.
Isso. O Estado já mandou o comprovante que fez o repasse inicial para a Justiça do Trabalho. Aí foram 3 milhões e 100 do Estado, 3 milhões e 600 do tudo Botelho. deu 6 milhões e 170 mil reais. Então, pois é. Que vai ser agora em junho. E depois que isso já é 70% do valor de débito. E depois zero vai do ficar Emanuel faltando. Pinheiro. O Emanuel prometeu 3 milhões, Não tem. zero. Aí o Estado se responsabilizou por 4 parcelas de 1 milhão. O que eu percebo no Gilberto Figueiredo... A gente tem aqui só um quadro, claro, professor, rapidinho, olha. A primeira parcela foi depositada, né, na conta da Justiça, primeiro, quarta-feira, ontem, dia 12 de junho, 3 milhões de reais. A segunda parcela, que é na segunda-feira, 3 milhões e 170. A terceira parcela, que vai ser paga já diretamente para os servidores, para os funcionários da Santa Casa, vai ser na quarta-feira, dia 24/7. Depois a quarta cai num sábado, dia 24/8. A quinta parcela na terça-feira, dia 24/9. E a sexta numa quinta-feira, dia 24 de outubro do 10. O Gilberto Figueiredo, ele tem uma equipe, eu já percebi isso desde o começo do ano, ele tem uma equipe, até mesmo quando ele foi secretário do Mauro. Ele né? não só tem como forma equipe. Ele tem uma equipe, ele forma uma equipe muito bem orquestrada. Né? Então você vê, logo no começo da gestão Mauro Mendes, como governador, houve aquele problema lá em Rondonópolis, ele foi lá e colocou alguém, um gestor hospitalar, alguém que realmente podia mediar e tocar, intervir e tocar a coisa de forma equilibrada, né? Entre despesa e receita. Fez a mesma intervenção lá em Sinop. Você vê que as duas acabaram funcionando e funcionando muito bem. Então, o papel do técnico, gestor hospitalar, falando a mesma língua que o secretário, né, tendo um bom planejamento estratégico, é prova cabal de que as coisas funcionam e funcionam muito bem. Né? Essa Comissão de Saúde elogiou muito como está funcionando em Água Boa, que eles acham que é o melhor consórcio que funciona no Estado, que envolve 7 a 10 municípios ali da região do Araguaia, que está funcionando extraordinariamente bem. Quando você tem prefeito sério, vereador sério, etc. Tudo e tal, funciona. essa coisa acaba funcionando bem. E o Estado apoiando, claro, essa coisa acaba funcionando bem. A outra boa notícia é que a Santa Casa deve voltar a funcionar até o final do mês. A promessa é depois do dia 15, não é? Não, vai ser até o final do mês. Vai ser até o final. Mas são duas notícias espetaculares. Sim. A Santa Casa voltar a funcionar e ela vai voltar a funcionar como média e alta complexidade. Eu até registrei para o doutor João deputado lá de Tangará. E ele que é médico concordou, que falou, olha, eu fui no meu médico particular, ele está muito preocupado porque o Hospital São Benedito é alta complexidade e média complexidade. A Santa Casa é alta complexidade e média complexidade. Quem que vai fazer apêndice? O que fazer a Santa Casa, íngua, né? Vesícula? Quem que vai fazer essas operações mais simples? Ele falou, realmente e mais comuns, né? E mais comuns. Ele falou, realmente essa é uma preocupação. A gente já está discutindo isso. Porque se você não operar a vesícula, você opera depois um caso mais grave. Você vai, evidentemente, operar com icterícia, correndo risco de vida, com mais tempo de internação hospitalar, gastando muito mais, etc. e tal. E você está aprendendo quem que faz isso. Sim. A Santa Casa fazia isso. Não vai fazer mais? Quer dizer, ele acha que a Santa Casa vai ter que retomar esse serviço, embora ela vai inaugurar com média e alta complexidade. Agora, só para a gente ir para o intervalo e encerrar o assunto saúde. Mais cedo, quando a gente falava de eleição, tanto o professor quanto o Antero concordaram de que para o Emanuel Pinheiro vir candidato, teria que ter o grande feito da saúde, que é esta promessa. Porém, é preciso saber o que aconteceu na saúde do município. E aí a gente lembra, e a delação da Sangria, a delação dos envolvidos, principalmente do Douglas Ruarque Correia. Vai sair ou não vai? Vai, pois é. Houve, não houve, tudo indica que sim, né? Mas cadê essa delação? Não vai ser divulgada? Pois é, tudo indica que sim, mas assim, até ser divulgada a delação, vamos aguardar a oficialidade dos fatos. Né? Mas está demorando. Pelo que indica, já que eles já saíram da prisão, enfim, então em domiciliar, tudo indica que foi feita uma delação. Tudo indica, mas a justiça ainda está tratando como sigilo, talvez para a turma não fugir. Né?
Certo, então vamos para a nossa primeira pausa. Você falou demorando. Demorando, eu falo para você. Demorando, sabe o que é demorando? O julgamento de Éder Moraes. Isso está demorando. Falamos Nunca disso vi um ontem, Antero. Ele que estampou a capa do jornal. Ele não foi Gazeta. condenado, ele por um colegiado. Ele precisa ser condenado por um colegiado. Se ele cair na mão do TJ de Mato Grosso, pode ser preso ou não, se ele provar a inocência dele. O Éder hoje pode ser um candidato a prefeito de Cuiabá, né? E com Eu não duvidaria. Viu, Antero? Eu não entendeu? duvidaria. Porque ele não está condenado por um Não colegiado. tá, ele pode ser Então, candidato. ele ainda é ficha limpa. Ele é ficha limpa, Ainda é entendeu? ficha Pode ser limpa. candidato, né? Aí E se sim, ele foi né? no... Aí sim que a gente vai ver que o crime compensa para valer, né? Aí o Dorilho, eu fiquei irritado, manda fazer outra matéria no Jornal Gazeta. Uma mega, né? Matéria. Ai, ai, certo, ai. gente, vamos então para o nosso primeiro intervalo, tomar aquele café quentinho da Anice e a gente volta daqui a pouco com a notícia de frente. Não sai daí, a gente te espera aqui, viu? Voltamos com a segunda parte do programa, a Notícia de Frente. Vamos saber quem são os nossos cúmplices de hoje, quem nos ajuda a fazer o programa, não é isso, professor? Claro, vamos lá. O Laelson, Paloma, Algemiro, lá de Várzea Grande, o Túlio, do Jardim Independência, Antônio Carlos, do Osmar Cabral, Vanderlei, de Peixoto de Azevedo, Vera Lima, de Guarantã do Norte, o professor Fernando, meu colega lá do Marajoara, de Várzea Grande, o João Rosa, do bairro Dom Aquino, Paulo Henrique, do Porto, João de Rondonópolis, Roberto, do Distrito, Edmar, do Jardim Universitário, Antônio, do São Sebastião, Ilma, Luiz, do Baú, Neri, de Alto Araguaia, Pedro, de Jucal, Wendel, da Lixeira, o Casimiro, da Lixeira e o Geraldo, lá de Barra do Garças. Esses foram os nossos cúmplices de hoje na era. Certo, professor. E Antero, temos mensagens? Temos mensagens, a começar de petistas aqui, né, em função dos meus comentários de ontem. Antero, por que o Moro não atacou a fundo com os outros partidos, como fez com o PT? O Moro é covarde, usou a justiça para lucrar. A minha pergunta é, por que só o Lula está preso ainda? Por que os outros também não estão presos como o Lula? Eu não duvido que o Lula é um preso político. Antero, os judiciários são os principais bandidos da sociedade. E esses bandidos usam a lei para lucrar. Está indignado aqui com a prisão do Lula. Esse é um dos que defende Lula livre, mas não botou o nome, né? Botou não. Botou o nome, mas está tudo bem. Edmar do Jardim Universitário. Bom dia a todos do Notícia de Frente. Edmar do Jardim Universitário de Cuiabá. Estou assistindo. Aí tem uma. Tem funcionário que vai na escola, bate ponto, vai para casa e finge que trabalhou. Porque o governador não entra com uma liminar. O pior é que agora você cobra o professor que te deve, eles dizem que não tem dinheiro, porque o ponto foi cortado. Na verdade, eles deixaram de receber poucos dias. Três, se eu não me engano, né? 3 ou 4 dias, né? Bom dia. Mato Grosso não consta na lista de inadimplentes do governo federal? E não houve propósito por parte do governo? Que planejamento é esse que não consegue dizer quando cumprirá a lei? Lei deve ser cumprida, não? Geraldo Werley, de Barra do Garças. Deve. Eu acho que a lei deve ser cumprida. É por isso, inclusive, que o governo não está pagando, porque está cumprindo outras leis. Pois é, mas isso é curioso, Antero. Raciocine comigo. Você me ajuda a entender. O Rogério Galo disse, que é o secretário de Fazenda, disse que não pode pagar por conta da lei de responsabilidade fiscal. E foi alertado por quem? Pelo Ministério Público Estadual, certo? E o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas. O próprio Tribunal de Contas alertou o Ministério Público Estadual que ele também extrapolou a lei de responsabilidade fiscal. Ele está 0,4 para extrapolar. Está extrapolando. E na hora que extrapolar, também não vai poder dar RGO. Está na nota do Ministério Público, na nota do TCE para o Ministério Público. É isso, então. É isso. E também tem o advogado-geral da União que está propondo o seguinte. Olha, ele fala de uma série de estados, fala do Rio de Janeiro, onde o prejuízo de um ano para o outro foi de 4,410. 4 bilhões e 410 milhões de déficit, e o Judiciário tem 1 bilhão e 800 em caixa, e o Ministério Público tem quase 500 milhões em caixa.
Então ele está defendendo o seguinte, que o contingenciamento tem que ser para os poderes, que o Estado não tem que repassar o dinheiro para os poderes, quando estiver em crise financeira, como estão o Mato Grosso e o Rio de Janeiro. E isso vai ser julgado no Supremo no dia 25 de junho. Porque independente de crise, o Estado, o percentual sempre é pelo máximo, né? Que é repassado do décimo, não é assim? Isso mudou com a lei do teto. Tem que mudar. Né? Já mudou com a lei do teto, já melhorou com a lei do teto, mas agora precisa colocar na LDO que quando o Estado for obrigado a fazer contingenciamento, por Estado, ouça-se, leia-se, por Estado, Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria. Não tem por que passar normalmente o do 10º deles. Sendo que o Estado está quebrado. Sendo que o Estado não honra aqui com os seus servidores. Perfeito. É a tese dos servidores que vai a julgamento agora no Supremo Tribunal Federal. E isso é muito bom. Nayara. Muito bom. Certo, vamos seguir. Olha só, a Câmara de Vereadores de Cuiabá realizou ontem uma audiência para discutir a licitação do transporte coletivo da capital. A repórter Sêmia Mauad traz mais informações. O serviço do transporte coletivo na cidade rendeu assunto na audiência pública realizada na Câmara Municipal. Representantes da sociedade civil fizeram perguntas ao secretário municipal de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, que tirou dúvidas e ouviu também os anseios da população. A discussão é importante porque o prazo para a licitação e contratação da empresa é de 45 dias a partir da publicação. Saiu uma proposta para que a Prefeitura avalie que esse prazo fique 10 anos, prorrogado por mais 5 anos. Também o baixo percentual de climatização, ou seja, de ar-condicionado nos ônibus, apenas 30% de forma inicial. E a população colocou a proposta aqui na audiência pública de ter início da climatização da frota de 70% com ar-condicionado. O objetivo é melhorar o serviço que ultimamente, segundo os usuários, não tem sido dos melhores. Ônibus sucateados, falta ar-condicionado também nos veículos. E recentemente a empresa que atende a comunidade disse que estava com problemas financeiros e por isso o atraso no pagamento dos motoristas. Aproximadamente há 18 meses vem tendo constantes atrasos na folha de pagamento. Apenas os motoristas, o atraso é menos, 2, 3 dias todo mês. Mas o pessoal interno chega a ficar 10 dias, 15 dias de atraso. Como é que faz? Tem que pagar a conta, né? Aí fica todo mundo marginalizado no mercado com seus compromissos atrasados. Então o pessoal cansado dessa situação resolveu protestar. Na audiência, o presidente do Sindicato dos Motoristas de ônibus colocou que as empresas vêm atrasando salários há muito tempo, há vários meses. Então tem alguma coisa errada aí. Se Cuiabá tem uma das tarifas mais caras do Brasil, é um setor lucrativo, por que estão atrasando salários, né? Isso tem que ser questionado. Aí, essas mesmas empresas participarem do processo de licitação, não dá. A audiência pública ainda trouxe à tona problemas relacionados à acessibilidade, tanto para portadores de necessidades especiais quanto para os idosos. Nós, muitas vezes, planejamos pelo idoso. Nós não estamos dando, como legisladores, muitas vezes, a oportunidade do idoso se manifestar. Então, eu acredito que é um momento oportuno para todo o legislativo municipal ir até esse idoso e verificar qual é a entrada que ele pretende no ônibus e não aquela que é imposta hoje pelas empresas de ônibus. Em Cuiabá, são 270 mil pessoas que dependem do transporte coletivo. Pedimos que no contrato de concessão tenha cláusulas claras referente à renovação da frota, referente também ao respeito à pessoa idosa e também à pessoa cadeirante, que toda a frota já vem adaptada com os elevadores de acessibilidade. Então, eu penso que é um momento muito importante para a população de Cuiabá estar atenta. Nós temos mais de 250 mil pessoas que usam o transporte coletivo todo dia para trabalhar, estudar, fazer o seu lazer. Então, é importante estar acompanhando. Volto a falar, 30 anos é muito tempo, e se nós não ficarmos atentos, nós podemos ficar com essas mesmas empresas e com essa política perversa de apenas aumentar a tarifa e não ter melhorias para os usuários. Como disse o vereador, é importante que a população acompanhe. Fica uma sugestão que foi da população, dos nossos telespectadores,
aqui do Grupo Gazeta de que se faça uma audiência sobre o transporte coletivo também num horário fora desse horário comercial, né, a partir das 19 horas, para que o maior número possa participar. Para que o trabalhador possa participar, né? O ideal. Na verdade é o seguinte, olha, nós não podemos ir nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem coisas aí, climatização de 70%. Eu acho que é uma boa proposta que saiu da audiência pública, porque o clima nosso seria ideal que tivesse o maior número possível de ônibus. A licitação prevê 30%. Prevê 30%, pois é, eles estão querendo aumentar isso para 70%. Se a prefeitura puder acatar isso, acho que seria uma boa tática da prefeitura. Questão de 100% de acessibilidade, também uma boa exigência da população. Agora, eu não concordo com a tese do Dilemário, de 10 anos renovar por mais 5. Nós temos um problema aqui. Alô, Rondonópolis, vocês são testemunhas do que eu vou falar agora. 3 licitações foram feitas pelo prefeito Zé Carlos do Pátio. As 3 licitações de Rondonópolis deram deserto. O que significa licitação deserto? Não apareceu ninguém interessado em ocupar as linhas do transporte coletivo de Rondonópolis. Pior que isso, lá tinha uma empresa de ônibus. Aí a prefeitura resolveu fazer a licitação por exigência do Ministério Público. Tá bom, fez a licitação. Agora a prefeitura está implorando para a empresa de ônibus que existia, para ela continuar na linha. Ela não quer mais. Já dispensou os seus funcionários, porque o sistema não está rentável. As câmaras municipais não se preparam e fazem demagogia em cima de demagogia em cima de demagogia. Lá em Rondonópolis está autorizado o táxi lotação. Então, o que está acontecendo lá? Os taxistas de Rondonópolis ficam parados perto do ponto de ônibus e é R$5 para qualquer lugar da cidade. Dividido? Dividido pela lotação. Entendeu? Aí você entra 3, 4 pessoas num táxi e faz a corrida com o taxista. Lá em Rondonópolis foi aprovada a lei do mototaxista. Então são mototaxistas para não acabar mais. Muito pouca gente utiliza o transporte coletivo. Demanda pequena, né? A empresa, o que fez? A empresa pegou, dispensou todos os trabalhadores e a prefeitura agora quer que a empresa permaneça. Não, nós fazemos um contrato emergencial com vocês, já que deu 3 vezes deserto, então nós não queremos mais. Cuiabá não corre esse risco, porque a demanda em Cuiabá é muito grande. Exatamente. Mas Várzea Grande corre. Várzea Grande é do tamanho de Rondonópolis. Várzea Grande, se começar a inventar muita moda, de favorece para isso, favorece para aquilo, favorece para aquilo outro, você acaba desorganizando o transporte coletivo. E outra coisa, se você concede a concessão por 30 anos, você atrai maiores empresas. Pois é, mas... Porque as empresas veem possibilidade de lucro. Isso. E vão participar da licitação. E não pode ser só uma, né, Antero? Não. Você tem que abrir o mercado para 3, Não, tem que abrir o mercado para 3, 4, mas tem que dividir o estado em 4, e a cidade em 4 lotes. Isso, em lotes... Norte, Sul, Leste, Oeste. Isso. Por quê? Porque você não pode ter concorrência de 2 empresas na mesma linha. Perfeito. Isso é prejudicial. Por que é prejudicial? Por causa da segurança no trânsito. Se você coloca 2 ônibus na mesma linha, Isaac Povas, uma empresa concorrente da outra, o que vai acontecer? O motorista vai receber ordem para, se tiver ônibus da empresa adversária na sua frente, você pode passar ele. Você desorganizou o transporte. Primeiro que o ônibus não vai andar só na linha do ônibus, segundo que vai ser uma concorrência... Então tem que ser por áreas específicas. Tem que ser por áreas. Eu não tinha pensado nisso. Por norte, eu pensava diferente. Eu achava que o ideal era ter concorrência em todas as linhas. Eu também achava que porque você vai melhorar cada um. Quando eu fui vereador, eu lutei por isso. Aí, quando eu estive candidato a senador, eu estive na Europa e abandonou a ideia. Abandonei a ideia, porque os caras falaram, não faça isso, é um absurdo, isso vai destruir o transporte. Eu nunca e depois, conversando com especialistas de transporte do Brasil, eles falaram, não faça isso, você destrói
qualquer possibilidade de organizar o transporte. Então é uma miopia isso, porque veja bem, você imagina que a competitividade entre eles possa, cada qual, melhorar o máximo possível os seus próprios sistemas e assim ganhar mercado, né? Mas não, pelo contrário, né? Você vai ter uma competição que vai... É deletéria a competição, deletéria a competição. E aqui cabe o seguinte, hoje em dia, você pode fazer essa fiscalização aqui pelo celular. Você pode fazer eletronicamente. O que você tem que fiscalizar é o horário, o número de viagens que as empresas têm que fazer. De 10 em 10 minutos tem que passar aqui no ponto tal. De 10 em 10 minutos, a prefeitura tem como averiguar tecnologicamente se a empresa passou ou não. Se está cumprindo o horário... Isso já acontece nas não tem por que ter a concorrência. E se dividir por área, é até melhor para controlar. É até melhor para controlar isso. Região norte, sul, leste, oeste. Para ganhar a qualidade. Claro. Mas eu parabenizo a Câmara, sempre é bom ouvir o povo. Claro. Mas a sugestão da Nayara é a melhor de todas, né? Fazer isso... Fora desse horário Fora comercial. do horário que os trabalhadores possam ir, né? Olha, e já que a gente está falando ou no final de semana, né? Final a Câmara pode trabalhar no final de semana. Um sábado, não é isso, Antero? Exatamente. E olha só, já que a gente está falando de transporte coletivo, de transporte público, vamos então para o professor Haroldo, destaque do professor Haroldo, que é o VLT, o tão sonhado VLT, não é isso, professor? Pois é, Nara, sem dúvida alguma, o VLT, a meu ver, quando foi concebido, né, como um modal para o futuro, né, da cidade de Cuiabá, não houve má intenção na concepção, na ideia de se ter o VLT. O problema foi durante o processo de aquisição dele, durante o processo de execução do VLT. Né? O VLT, sem dúvida alguma, é um modal espetacular, que caminha em sintonia com o que se tem hoje de melhor no mundo. Alemanha, Holanda, né? Os próprios Estados Unidos, enfim. É um modal ecologicamente correto, silencioso, perfeito. Só que é o seguinte, quando ele foi concebido, a ideia era que realmente ele pudesse suprir uma determinada demanda. E à época, lá atrás, Mauro Mendes já dizia, durante a campanha, que ele ia dar uma solução para o VLT, como vai dar. Ele prometeu até final do ano, um ano praticamente, para dar a resposta sobre o VLT, e a sociedade está aguardando essa resposta. O VLT é um grande imbróglio que podia ser resolvido na gestão do antigo governador Pedro Taques, se não houvesse uma judicialização do processo. Se ele tivesse vontade política de resolver, poderia ter sido resolvido lá atrás. Hoje nós temos uma despesa já na ordem de 700 milhões de reais. É muito dinheiro. Precisa mais de R$1 bilhão para poder terminar esse VLT. Eu, particularmente, acho que precisa se achar um caminho para terminar o VLT. No ponto que ele chegou, terminar o VLT. O problema, que eu não sei se é problema ou não, o discurso do governador Mauro Mendes, o teor do discurso, já é um teor dizendo o seguinte, olha, tem a questão do subsidiar a passagem do VLT, e vai ter que subsidiar mesmo, né? Subsidiar a passagem como é feito no mundo todo, né? Isso vai nos custar em torno de 70 milhões de reais e o governo não tem esse dinheiro, né? Tem a questão da manutenção, que também é muito cara, quer dizer, o discurso dele já caminha, a meu ver, para uma posição contrária, Antero e telespectador, à execução mesmo, ao término da obra do VLT. O que, particularmente, eu acho muito ruim. Eu espero que o governo ache, né, um caminho que seja sustentável e que seja viável e praticável nos próximos meses. Eu acho que tem condições de fazer isso. Tem condições de se fazer como está sendo feito agora com a questão do ônibus em Cuiabá, né? Conseguir uma parceria público-privada a longo prazo, 30 anos de concessão, né? Fazer uma parceria do VLT com uma concessionária de energia, por exemplo, para diminuir os custos operacionais desse sistema, como já é em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, é feito dessa forma. Né? Eu tive aqui a oportunidade de conversar com o presidente da Energisa, se ele já foi consultado por uma equipe, né, responsável pelo VLT, se existe essa possibilidade de parceria, isenção de imposto por parte dele. Não, nós nunca fomos procurados. Né? Então, essa equipe poderia estudar essa forma, estudar um plano de viabilidade para o VLT, para que esse VLT possa acontecer nos próximos anos. Porque, veja bem, estudar o VLT não é pensar o VLT para hoje, nem para amanhã, é pensar o VLT daqui a 50 anos. Né? O VLT é projetado para o futuro da cidade, né? Diferente do BRT. BRT é a situação de hoje, está aí em cima da demanda que se tem. Né? O VLT, a altura, no estágio que chegou, é muito importante que se pense para o futuro e ache um denominador que possa, de forma equalizada, achar uma solução plausível pela sociedade.
Olha, qual que é o grande custo do VLT? Porque o VLT tem muito menos... Hoje tem vários custos, né? Não, eu sei, mas o grande custo do VLT, é a energia. Energia. Certo? Claro. Em pessoal, ele emprega bem menos gente Sim. do que o ônibus. Muito menos. Muito menos gente do que o Muito ônibus, menos, certo? Hoje, se o Estado faz um investimento em energia solar de 5 a 8 milhões de reais, o Estado gera suficiente energia para tocar o VLT. Ué, essa é uma saída. Entendeu? E 5 a 8 milhões de reais não é um investimento de outro mundo para o Estado. Segundo, o Estado tem que buscar parceria público-privada. Sim. É que ninguém está estudando coisa nenhuma e estão fazendo uma coisa. Vamos ver o que é que o Mauro Mendes vai apresentar. Também acho. Eu estou preocupado porque ele falou que vai apresentar já no final do mês. E ninguém soube de nenhuma movimentação de alguma empresa que esteja estudando o assunto. Como é que vai ser no final do mês? Vai ser a experiência do Mauro Mendes, que é engenheiro? Não vale, né? Deveria ter um debate com a sociedade, deveria ter a busca da iniciativa privada, etc. e tal, porque custa terminar o VLT? Custa, mas eu acho que a iniciativa privada se interessaria. É até desnecessária a parceria com a Energisa, porque com 8 milhões o Estado faz o investimento, essa é a energia do Estado. Pronto. Pode fazer um estudo de incentivo com as empresas que fabricam placas. Não, o Estado tem que fazer o incentivo e o estudo para trazer como sócio de quem for operar o VLT as empresas de ônibus. Sim. Você viabiliza as empresas de ônibus, aumenta a lucratividade das empresas de ônibus, o nosso VLT é troncal e com certeza eles vão ter interesse. E outras formas do Estado ganhar dinheiro. Olha, mas mas é preciso ter um estudo muito grande, que a gente tem que tirar como base também o VLT do Rio de Janeiro. Lá são 6 milhões de pessoas só na cidade do mas Rio. O Mauro disse que lá já está inviável. Pois é, inviável, e a prefeitura tem uma dívida, eu tenho aqui um dado de 127 milhões com o VLT, o que fez com que a terceira linha, que foi entregue só agora, depois de 3 anos, ainda não tenha entrado em operação por conta dessa dívida. Então, uma cidade muito grande, né, que tem gente realmente que precisa disso e com já essa dívida monstruosa por parte da prefeitura. Será que o VLT aqui em Cuiabá tem público, tem usuário para isso? Eu falo em termos de quantidade. Seria realmente viável depois, isso pensando também no futuro, o que geraria de gastos para a prefeitura e até de dívidas? Sim, a pergunta seria a seguinte... Aí nem eu sou capaz de responder isso, nem Haroldo é capaz de responder isso, nem Mauro Mendes é capaz de responder isso. Quem é capaz de responder isso... Estudos técnicos podem apontar. É técnico que estuda demanda. Que estuda demanda e que tem experiência do funcionamento do VLT. A pergunta seria o seguinte, qual o percentual desses 270 mil usuários do ônibus hoje estariam dispostos a pagar um valor X para poder utilizar o VLT? Aí você teria, teoricamente... O percentual seria total. O percentual seria total. Não é pagar mais. O preço da passagem tem que ser igual ao do ônibus. Em termos de aprovação... O preço da passagem tem que ser igual ao do ônibus e a diferença tem que ser subsidiada pelo Estado e pelos municípios. Até que em termos de aprovação no Rio, o VLT tem uma boa aprovação. 93%, segundo a última pesquisa do Datafolha. Eu andei no VLT do Rio, é espetacular. 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 Eu andei no VLT do Rio, é outro mundo. Você pode entrar de terno no VLT, você sai limpo, sai tranquilo, sai confortável, todo mundo não tem barulheira, né? Confortável, não tem barulheira, não tem acidente, dificilmente vai ter acidente no VLT. Eu acho que as vantagens são enormes. Né? Agora, sim, não pode a nossa preguiça mental impedir que a gente tenha o VLT. Porque tem que fazer uma conta também. Quanto custa não fazer o VLT? Não fazer o VLT, e aí? Quem vai levar o vagão para dormir com ele? E outra, você vai ter que levar o vagão para casa. E foi feito empréstimo. Todo mês estão pagando empréstimo. Estão pagando empréstimo. Todo mês. Já estão pagando. Já estão pagando. Vamos então para mais... Assim. Certo. Vamos então para mais um intervalo. Na volta, a gente continua com o programa Notícias de Frente. Tem ainda o destaque do Antero.
Voltamos com a última parte do programa Notícias de Frente e vamos repercutir agora a reforma da Previdência, viu? Maia diz que estados podem ser incluídos na reforma da Previdência com acordo de governadores. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou ontem que estados e municípios podem ser incluídos na reforma da Previdência se houver um acordo entre governadores para apoiá-la. E eu já trago aqui uma outra notícia para a gente comentar. Mato Grosso fechou o primeiro quadrimestre de 2019 com a Previdência Estadual no vermelho, um déficit da Previdência de 276 milhões de reais. No país, nos 4 primeiros meses do ano, 21 estados tiveram prejuízo na Previdência. Ou seja, dá mais de 1 bilhão de déficit no ano. Exatamente. Né? São 3 quadrimestres? Não dá 1 bilhão. Dá perto de R$1 bilhão de prejuízo por ano na Previdência. Feita a reforma, em 10 anos, se equilibra isso. Nós estamos com isso equilibrado. Não aprovada a reforma, a gente não sabe quando que os estados vão respirar e sobreviver. Mas eu acredito que o Congresso Nacional não vai faltar ao país. Eu acho que o Congresso Nacional vai aprovar a reforma, sim, com algumas mudanças, que são essas mudanças, inclusive, apoiadas pelos próprios governadores. Eu tive a oportunidade, Antero, de entrevistar lá no programa Opinião o deputado federal José Medeiros, né? E eu perguntei exatamente para ele isso, né? Será que essa reforma da Previdência não vai... Será aprovada? Não será aprovada, mas se for aprovada, será muito remendada, né? Essa reforma? Ele falou assim, não, ela caminha para aprovação, né? E sem muitos remendos, a não ser alguns pontos estruturais, né? De ajuste. Alguns pontos, como o sistema de capitalização, né, que é um ponto polêmico. O sistema de capitalização vai ficar fora. Vai ficar numa PEC especial BPC, novo. Né, que eles falam, né? BPC. Benefício da prestação continuada vai ficar fora. O novo sugeriu que fique numa PEC especial, o sistema de capitalização. A questão rural vai ficar fora. Né? Então... E ainda falando da Previdência, olha só, o Rodrigo Maia disse que a reforma da Previdência deve ser votada na comissão especial no dia 25 do mês. Essa declaração foi ao site O Antagonista, mas Marcelo Ramos, que é presidente do colegiado, disse que não dá para ser votada no dia 25. Segundo Ramos, a oposição foi convencida a não obstruir os trabalhos, mas ele se comprometeu a não encerrar a discussão e deixar todos os inscritos falarem. Abre aspas, eu não vou encerrar a discussão como prometi a eles, a oposição. O governo vai ter que ter bom senso, não escrevendo muita gente para falar, abrindo mão de tempo de liderança, mas dia 25 não dá, responde então o Ramos. Marcelo. Mas eles vão funcionar várias vezes. O acordo foi o seguinte, porque a oposição, ela sabe que o Brasil precisa da reforma da Previdência. Quando o Lula foi presidente, propôs a reforma. Quando a Dilma foi presidente, propôs a reforma. Michel Temer foi presidente, propôs a reforma. Fernando Henrique foi presidente, propôs a reforma. Fernando Henrique fez um pedacinho, Lula fez um pedacinho, o Temer faria muita coisa, não deu tempo por causa dos notórios bandidos. Né? Aqueles 2 irmãos lá embozeraram tudo. Né? Aqueles 2 não, né? A revelação da promiscuidade do Temer. Você né? citou todos esses presidentes, isso mostra a necessidade da aprovação. Quanto tempo a reforma se arrasta? Estão perdendo tempo. Há quanto tempo nós estamos perdendo tempo? Então, o que o governo acordou? Não, tudo bem, a gente põe a reforma, aí vai se inscrever só a turma da oposição. O que vai acontecer? Votação da reforma da Previdência, vai estar Globo News, Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal da Band, Jornal da Rede TV, Jornal de todas as emissoras do Brasil. Só vai ocupar a palavra os da oposição. Cacete baiano no governo. Aí a oposição fica satisfeita porque desgastou o governo na opinião pública. Aí põe para votar, o governo tem votos, aprova a reforma da Previdência. Simples assim. A oposição não vai votar a favor do governo, mas promete não obstruir. E prometendo não obstruir, eu acho que é um bom passo. É um bom passo esse conseguido pelo Rodrigo Maia e pelo relator da reforma da Previdência. Claro que o governo vai fazer uma sustentação oral depois de esgotados os pronunciamentos da oposição, né? Até para justificar essa votação que é absolutamente necessária. Essa paralisação de amanhã, que
sendo chamada aí pelos sindicatos todos, você acha que tem alguma influência mais forte nessa A reforma da Previdência é pauta deles. É pauta deles, pauta exatamente. deles. É a paralisação nacional, né? Não, tá bom. Mas eu acho que não... É só mais um. O seguinte, são sindicatos de servidores públicos. Essa Previdência, ela realmente prejudica os servidores públicos. Você tem 230 milhões de pessoas no Brasil. Desses 230 milhões de pessoas, tem 2 milhões de servidores. A Previdência gasta mais com esses 2 milhões de servidores do que com os 228 milhões de brasileiros. A Previdência está atingindo esses 2 milhões de servidores, nos quais se incluem magistrados, parlamentares, etc. e tal. Só tem uma falha, na minha opinião, a Previdência do Bolsonaro. E falta coragem ao Congresso para corrigir essa falha. Tinha que incluir aqui os militares. Os militares não estão incluídos no sacrifício. O capitão Bolsonaro não deixou incluir os militares no sacrifício. E isso é um absurdo. Os militares tinham que dar sinal de patriotismo também e serem incluídos no benefício. Certo, vamos então para o seu destaque, Antero. Olha, meu destaque é o seguinte. Eu fiquei, assim, surpreso com a informação divulgada ontem nos sites da capital que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pediu para arquivar a denúncia contra o Paulo Táxi. O pedido de arquivamento foi feito pelo Ministério Público a decisão do juiz Jorge Tadeu da 7ª Vara Criminal. O juiz negou arquivar a denúncia. O juiz Jorge Tadeu negou o pedido feito pelo Ministério Público Estadual para arquivar a denúncia contra o ex-chefe da Casa Civil, Paulo Táxi, e as delegadas Alana Cardoso e Alessandra Saturnino, por crime de interceptação telefônica sem autorização judicial. A decisão foi terça-feira. Nós estamos hoje aqui na quinta-feira. A decisão foi anteontem, publicada ontem. O caso se refere à suposta barriga de aluguel feita na Operação Forte em 2015. Os números supostamente grampeados na operação pertenciam a Tatiana Sangalho Padilha e Caroline Mariano dos Santos, ambas ligadas a Paulo Táxi. Foi o episódio que ficou conhecido como amante do Paulo Táxi. Ele passou o telefone para grampear. Ele passou os telefones para a delegada. Tem o depoimento da delegada, tem bilhete, tem depoimento de Mauro Zac, tem depoimento do Fábio Galindo. E o Ministério Público quer arquivar. Por que que o Ministério Público quer arquivar? Por que que o Ministério Público não quer o esclarecimento desse crime? Será que tem gente do Ministério Público envolvido nessa denúncia? Será que membros do Ministério Público estão com medo de que o prosseguimento da apuração dessas denúncias vai chegar a membros do Ministério Público? Quem é que pode nos proteger do Ministério Público? É quase inacreditável isso. O órgão acusador está pedindo, não investiga não. Não investiga não. Tem depoimentos, as provas são fartas. Consta na denúncia que Paulo Táxi solicitou que Alessandra Saturnino, na época secretária de Junta de Inteligência e Segurança, grampeasse as duas mulheres para apurar um suposto atentado contra o então governador Pedro Táxi. Saturnino, a Alessandra, por sua vez, encaminhou a demanda para Alana Cardoso, que inseriu os números no bojo da apuração. As duas delegadas confessam que fizeram isso. E o Ministério Público está pedindo para arquivar. Por que que o Ministério Público quer enterrar a investigação? Aí o juiz Jorge Tadeu afirmou o seguinte, ao não aceitar o pedido do Ministério Público, que as provas colhidas até agora demonstram fortes indícios de materialidade e autoria por parte dos investigados na prática de interceptação telefônica ilegal. Não tinha ordem de juiz. É um pedido do Paulo Táxi, chefe da Casa Civil. Olha, essas pessoas aí são ligadas a Arcanjo e estão querendo atentar contra a vida do governador Pedro Táxi. Isso era mentira. Ele queria saber o que é que as amantes dele estavam falando ao telefone.
E o Ministério Público quer arquivar isso. Aí eu fico preocupado com os instrumentos. No pedido, o Ministério Público fala o seguinte: a conduta da delegada Alana não se amoldou ao tipo penal do delito de barriga de aluguel. Em relação ao investigado Paulo Taques, o Ministério Público sustentou que os fatos apurados não foram suficientes. Então eles não aceitaram que foi a modalidade barriga de aluguel, seria isso? E que não tem tipo penal para punir a Alana. Porque no direito tem assim, não há crime sem lei anterior que o defina. Então não há lei anterior que defina esse tipo. Mentira, assim. O Ministério Público está apurado aqui com outra questão, que a gente não sabe qual é. Assim, fosse partícipe ou autor intelectual do delito apurado. Isso ele está aliviando que não há como falar que o Paulo Taques é partícipe. Como que não é partícipe? Ele escreve manuscritamente, é só fazer um teste de grafotécnico. Só ver que a letra dele tem o depoimento do Mauro Zac, tem o depoimento do Fábio Galindo, tem o depoimento de todo mundo, tem o depoimento das delegadas. As delegadas confessam isso. Chega de afirmar que depoimento não é prova sim. Aí eles pedem isso. Ainda de acordo com o juiz, em relação ao investigado Alessandro, o Ministério Público não apresentou as razões que levaram a concluir pelo pedido de arquivamento. A decisão. O juiz detalhou que, inicialmente, Paulo Taques entrou em contato com o então secretário de Segurança Pública, promotor de Justiça Mauro Zac, para comunicar que havia uma ameaça ao então governador Pedro Taques. Isso tudo colhido do depoimento. Conforme o magistrado, a situação também foi levada ao conhecimento do então secretário executivo de Segurança Pública, Fábio Galindo. Este, por sua vez, Fábio Galindo, agendou uma reunião com a delegada de polícia Alessandra Saturnino. Tudo documentado nos autos. Oportunidade em que Paulo Taques repassou a situação ao delegado solicitando providência. Ao prestar depoimento, a investigada Alessandra declarou que Paulo Taques lhe entregou um papel onde constavam 3 números de telefones e apontou 2 como sendo utilizados pela Tatiane e pela Carol. E o terceiro número seria do jornalista Muvuca, que precisaria ser investigado, pois desconfiava que a Tatiane e a Carol repassavam informações para a Muvuca. Ah, pelo amor de Deus, se isso aqui não merece ser apurado, para que serve o Ministério Público? No dia seguinte, a depoente Alessandra reuniu-se com a doutora Alana e narrou a ela todos os fatos. Aí, como havia ameaça à vida do governador, eles pediram para... Como se vê dos trechos dos depoimentos, os terminais telefônicos pretendidos por Paulo Taques foram inseridos em pedido de prorrogação de interceptação telefônica. Aí a autoridade policial pede para a justiça para inserir o telefone. A juíza de boa-fé autoriza. Beleza. Torna-se mais clara a ilegalidade praticada quando atentamos ao fato de que a inclusão dos referidos terminais, visando por a suposta ameaça ao governador, foram inseridos em pedido de prorrogação de escuta. Jorge Tadeu ainda relatou que, apesar de Paulo Taques negar a participação no caso, as investigadas Alana atestaram a sua participação e que ele, aliás, foi o principal ator. Aí é o seguinte, ao final, o magistrado determinou a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges. Caberá a ele oferecer denúncia ou manter a mesma decisão do Ministério Público Estadual. Quando um membro do Ministério Público Estadual faz corpo mole, o juiz não é obrigado a acolher o arquivamento. O juiz negou o arquivamento pedido pelo Ministério Público. E agora ele manda ao Procurador-Geral de Justiça. Se o Procurador-Geral de Justiça ficar com espírito de corpo com este procurador e contra a sociedade, ele pode repetir o pedido de arquivamento. E aí não há mais o que fazer. Por que não há mais o que fazer? Porque no direito brasileiro, o órgão acusador é o Ministério Público. O Ministério Público está dizendo claramente aqui que não vai acusar. Ou seja, na Grampolândia Pantaneira, o Ministério Público assumiu a defesa do Paulo Taques.
Isso aqui é inaceitável. A sociedade não aceita isso. Infelizmente, está sem nome o membro do Ministério Público que pediu arquivamento. Eu vou ver se eu consigo levantar o nome amanhã, ou se é sigilo, porque não é possível. Não é possível. O membro do Ministério Público pode sim ser criticado. Que conversa é essa? Tem que que o Ministério Público pode Tem que enterrar ser, provas Thiago, disso. tem que Tem que ser, ser. Alguém da sociedade não lembrou desses fatos que eu relatei aqui? Isso aqui é demais, né? Aí vai merecer um manchetão em Dorelhão. O crime compensa. Pois é. Graças ao MP. Professor, muito obrigada. Obrigado a você, Nayara. Obrigada, Antero. Quero. Um abraço, galera. Bom dia, você fica agora com o Jornal da Manhã.